da cultura. Hoje, esta sessão está dedicada ao tema das lendas de Portugal e contos tradicionais. É um tema importantíssimo, maravilhoso, que permite conhecer as raízes da identidade portuguesa. As lendas e os contos tradicionais são um repositório da memória coletiva de um povo. Portanto, estamos muito contentes de termos hoje esse encontro com as raízes portuguesas. Para nós é um gosto, é uma aprendizagem maravilhosa. Uma vez por mês, este é um dia de festa para todos nós. Este é um encontro que nos enche de alegria e de entusiasmo. Gostaríamos muito de agradecer profundamente as nossas ilustres conferencistas, a doutora Luísa Paulinelli, da Universidade da Madeira, a escritora e professora Cátia Canton, da Universidade de São Paulo, e a escritora Beatriz Cardoso, que generosamente partilham conosco hoje o seu saber e a sua paixão por este universo narrativo. Obrigada por este contributo e deixo a palavra à professora Anabela Rita, que vai apresentar as nossas ilustres convidadas. Bem-vindas e obrigada. Obrigadíssima, professora Digna Tovar. Esta sessão é de facto uma sessão de luxo. Temos 3 pessoas, todas elas muito versáteis, e eu vou começar pela ordem porque elas estão anunciadas na sessão. Naturalmente nós vamos ter 3 momentos, os 2 primeiros garantidos por 2 séniores, digamos assim, e a participação especial de uma júnior que se está a lançar e que já é premiada. Portanto, e começaríamos então com a professora Luísa Paulinelli, que nos vai falar das lendas de Portugal. Lembro que a professora Luísa Paulinelli, que é da Universidade da Madeira, tem uma obra muito diversificada, que vai da literatura infantil, que muitas vezes consegue conjugar com a sua reflexão ensaística, mais dedicada à literatura, mas tem também uma personagem que é a galinha piripiri, não é? Portanto, entra no fabulário, já, aliás, com tradução a italiano e francês, outras personagens do nosso imaginário, não é? O Afonso Henriques, que agora, como cavaleiro, foi anunciado num livro e foi lançado num livro infantil no Fólio. Bom, e depois tem um interesse muito diversificado pela lusofonia, dedicou-lhe a poetas da lusofonia, reinvenções literárias na lusofonia, o romance histórico e José de Alencar como uma contribuição da lusofonia, enfim. Mas também a Europa cultural e literária, com os estudos luso-italianos, com Portugal na encruzilhada da Europa, etc. A Madeira deve-lhe muito. A Madeira deve-lhe, por exemplo... É pintar. Alguém com Mas eu tenho microfone aberto. pintar. Vou conversar, estou a falar contigo. Acho que é o Mário Cardoso, não? Tu não percebes nada. Anabela, você está com o microfone fechado. Tenho estado a falar de microfone fechado desde o início. Não, não, só agora. Não. Exato. Então, estava eu na fase em que dizia que a cultura madeirense deve muito à professora Luísa Paulinelli. E nessa dívida está
está um projeto fantástico dedicado à publicação das epopeias madeirenses, projeto esse de que já há um output, a publicação da Insulana, também lançado na Fólio, e uma biblioteca digital Madeira Global, para além de ter sido uma coordenadora emérita da História Global da Literatura Portuguesa. Enfim, é impossível estar a elencar todas as obras que publicou e tudo o que tem feito, mas passeia-se pela literatura ensaísticamente, poeticamente, enfim, com um talento muito especial e, enfim, das lendas há um texto que ainda não saiu e que é uma peça para a qual eu chamo a vossa atenção quando sair. Agarrem-no e saboreiem-no, porque é realmente das peças mais bonitas que eu já li. Portanto, enfim, Luísa Paulinelli, a palavra é tua. E eu penso que é melhor ir apresentando caso a caso, não é? Portanto, à medida que forem surgindo as nossas oradoras, eu vou apresentando para não haver esquecimento. Diz. Agora posso. Ok, já me ouvem? Não, é que me tinham tirado completamente o pio. Felizmente nunca o perdeste com a caneta. Bem, primeiro que tudo, quero agradecer muito à professora Anabela Rita. Ela é incansável nesta divulgação da cultura, da literatura portuguesa, mas brasileira, lusófona, e se não fosse ela, não estávamos aqui. Por isso, não só consegue trazer a cultura e a literatura para todos, mas, ao mesmo tempo, também faz uma rede grande de amizades e coloca pessoas em contacto, e isso é fundamental e é uma alegria, porque é um traço da sua personalidade que faz com que ela seja assim uma espécie de estrela grande numa constelação. Numa constelação. Eu acho que, deixem-me só dizer-vos isto, que há determinadas pessoas que parecem aquelas pedrinhas que nós atiramos aos lagos e fazem depois muitas ondas. Pronto. Eu digo às vezes isto do José Eduardo Franco e também digo isto da Anabela Rita, e é uma qualidade incrível quem consegue fazer com que as ondas cheguem a várias margens, como é neste caso o que está a acontecer aqui hoje, porque estamos no Brasil, estamos na Venezuela, estamos eu aqui numa ilha pequeninita no meio do oceano, e então em Lisboa, por isso a ela temos que agradecer todos. Depois também é muito bom estar com a amiga Cátia Canton. A última vez que nos vimos acho que foi a Lisboa na Feira do Livro, e por isso é ótimo tê-la aqui conosco. Eu estou a ver aqui uma série de pessoas que vão entrando, eu vou aceitando, portanto acho que já vamos em 50, o que é fantástico. E é ótimo. É isso, não se preocupe com aceitar, esqueça, nós aceitamos. Esqueço, pronto. Pronto. E também fico muito contente de conhecer e de estar aqui com a Beatriz Cardoso, que me deixou muito curiosa até para conhecer aquilo que escreve e ouvir aquilo que diz. Eu não sei quanto tempo é que eu tenho, eu vou só deitar aqui umas ideias assim para uma espécie de grande caldeirão, que somos nós, que vamos pensar nelas, mas se eu tivesse assim uns minutos, que é 10 minutos, 15 minutos, pronto. Então eu começava... Tem 20 minutos, pode tirar 20 minutos. Epá, isso até é demais, pronto. Se calhar depois quando chegar aos 20 minutos digo que é de menos, mas pronto.
Eu queria começar por ler uma citação do Ítalo Calvino sobre as fábulas e as lendas, que eu acho que é muito interessante. Eu vou passar a ler este bocadinho. Eu acredito nisto. As lendas, os contos, as fábulas são verdadeiros. Eles são, tomados em conjunto, na sua sempre variada casuística de acontecimentos humanos, uma explicação geral da vida, nascida em tempos remotos. São o catálogo dos destinos que podem acontecer a um homem e uma mulher, sobretudo na parte da vida que é precisamente a construção do fado, do destino, a juventude. São a substância unitária do todo, homens, animais, plantas, coisas, a infinita possibilidade de metamorfose do que existe. É muito interessante que Calvino tenha dado esta luz à fábula, à lenda, aos contos tradicionais, porque não só capta os seus mecanismos e que tem a ver com a transmissão, mas também capta uma das suas qualidades, uma das suas características importantes, que é a metamorfose. De facto, as lendas, os contos, vivem sempre um estado que passa do seu nascimento para a sua transformação, mas que é uma transformação que continua sempre. E isto também nos leva a uma outra característica a que Calvino chama a atenção e que tem a ver com a intertextualidade. Cada texto se transforma num outro texto e vai entrando nos corpos que são a escrita de outros autores. Mas não só, são também os corpos das pessoas que contam. Por isso, nós temos, ao mesmo tempo, uma oralidade e uma escrita que se vão mutuamente fertilizando. E por isso, esta ideia da ligação profunda com o homem que Calvino chama a atenção, e ainda uma outra característica que tem a ver com o contacto que nós temos com a construção do nosso destino. Diz ele, é uma espécie de grande juventude, porque é o momento em que os destinos se vão delineando, e por isso escreve Calvino que estas lendas, que estas fábulas são como um grande catálogo de comportamentos, de saídas, de fins, e isso é-nos dado no momento em que nós estamos a crescer, na nossa infância, na nossa juventude, e que vai marcar depois aquilo que nós somos como pessoas. E é esta ligação com o profundo humano, porque no fundo nós estamos a falar de mitos, de fantasias, mas que acompanham a vida dos homens como indivíduos, mas também como coletivo, como povos. E esta ideia quase que estas lendas explicam a nossa vida individualmente, mas explicam também a nossa vida como povos e como parte de um grupo. É por isso que muitos dos autores têm um verdadeiro fascínio por aquilo que são as lendas nacionais e também os contos tradicionais. Eu estou-me a lembrar que os nossos autores, estou-me a lembrar de Alexandre Herculano, que viu, por exemplo, nos livros de linhagens, a sua inspiração. E eu no outro dia voltei ao livro de linhagens e eu compreendi o que é que Alexandre Herculano sentia.
porque de facto nós ali temos uma série de vivências e uma série de situações que sim, são de um livro que tinha um determinado objetivo, que era contar as linhagens e contar os episódios que estavam ligados às várias famílias que no fundo estão na construção da Espanha, mas depois são como que pedaços de vida que explicam depois o todo da vida. E isso é extremamente interessante e tem uma qualidade de interpretação que depois, é óbvio, tem do outro lado a atração destes escritores que vão recuperar e que vão voltar a trabalhar estas tradições. E estou-me a lembrar do Alexandre Herculano, mas também me estou a lembrar do Garrett, que também o faz, estou-me a lembrar do Teófilo Braga, mas se nós chegarmos mais aos nossos dias, nós vamos ter a Agostina Bessa Luís, vamos ter o Miguel Torga, o Aquilino Ribeiro, o Saramago, que vão beber nessas lendas aquilo que para eles é a infinita possibilidade da metamorfose. E por isso, por vezes, há uma tentação muito, muito grande, quando se fala de lendas, de fábulas, de olhar para elas como um repositório para a educação infantil, para a educação dos jovens. Mas ela não é só para as crianças e para os jovens, ela é para todos. É por isso que a fábula e a lenda não têm idade. E quando nós estamos a falar de lendas que marcaram a nossa própria identidade coletiva, como são as lendas nacionais, então nós estamos a falar de um aprofundar de conteúdos que têm a ver não só com o nosso imaginário, mas com a construção de toda uma simbologia daquilo que nós somos. Por isso, às vezes olhar para estes tipos textuais com apenas o olhar do pedagogo faz com que limitemos aquilo que é o objetivo e o coração de um género, com vários tipos, que representa quase o tal catálogo dos destinos, um tesouro que é para todos. E no outro dia, deixem-me fazer aqui esta nota, no outro dia perguntaram a um conhecido professor, e que até é muito famoso por causa das coisas que ele faz, não vou dizer aqui quem é, mas perguntaram-lhe o que é que ele tinha lido, e ele respondeu, um livro que eu tivesse marcado. Bem, eu li deu um título e disse, mas bem, isso é literatura infantil. Depois eu cheguei à verdadeira literatura e eu fiquei escandalizada. Fiquei escandalizada, porque de facto ainda temos essa ideia, não só sobre a literatura infantil, mas também sobre a lenda, que nós consideramos que não corresponde à verdade dos factos, ao conto tradicional que nós achamos que é cultura popular, aos mitos que nós achamos que não contam lucidamente o homem, e por isso nós estamos sempre a colocar estes géneros que tanto interessam aos nossos escritores e sobre os quais eles trabalharam num diálogo permanente de tradições, mas estamos a olhar para eles sempre como géneros menores, ou porque não contam a verdade dos factos, ou porque são infantis, ou porque não são lúcidos a contar-nos o que aconteceu, ou então porque são construções populares, baseando-nos aí num preconceito terrível, que é o de achar que o popular
não tem qualquer ligação com o erudito. Ora, aquilo que também nos dizem este trabalhar e esta metamorfose que fazem os nossos escritores, de Alexandre Herculano a Saramago, a Agostina Bessa Luís, é que tanto as lendas nacionais como os contos tradicionais são precisamente a matéria dos sonhos. São eles a matéria dos sonhos. E são eles a matéria profunda em que é construída, em que está construída a cultura. São eles que são o que nos dá o sabor da narrativa. O popular dá-nos o sabor da narrativa. O popular tem, e o oral tem, a capacidade de criar entre quem conta e quem ouve uma relação de verdade, uma relação de proximidade. E isso é extremamente importante. E essas narrativas entram no texto erudito, e o erudito vai de novo dar ao popular uma outra versão, e depois o popular dá outra versão, e assim vamos pelo mundo. Senão Dante não tinha escrito, nem Boccaccio tinha escrito, nem o Alexandre Herculano se tinha sentido inspirado para fazer, por exemplo, a dama aquela dama incrível que ainda hoje, quando eu li aquilo a primeira vez, era jovem, e eu acredito que a dama do pé de cabra de vez em quando andava pelos meus sonhos, mas é isso mesmo, não que eu pensasse que ia encontrar, mas achava de facto aquilo tudo até injusto. Não sei o que é que vocês pensam da dama de pé de cabra, mas eu sei que ela que é muito diabólica, mas eu fico sempre com pena dela, e por isso acho que é isso que fazem as lendas, fazem-nos pensar, mas dão-nos esse impulso narrativo que passa do popular para o erudito para o popular. Aliás, a diferença não deve ser sequer, nós não devemos, nós como pessoas das letras, nem sequer devemos dizer que existe uma diferença. Existe sim uma fertilização da cultura e de vozes. Depois há outra coisa que é extremamente importante e que tem a ver com as personagens. Olha, eu estava a falar da dama, do pé de cabra, são personagens arquétipo, e que entram no nosso mundo. No outro dia estava numa conversa sobre Viriato e dizia alguém: mas ele se calhar nem existiu. Mas que importa se ele existiu? A quem importa se ele existiu de verdade? Porque é a ideia dele que nos habita, é aquilo que nos foram contando, que nos faz hoje dizer: o Viriato era o chefe dos lusitanos, era o nosso Asterix. Mas infelizmente não tinha lá o resto da aldeia a defendê-lo. Pelo contrário, foi traído, o que é ainda mais terrível, não é? O que dá mais verdade ainda à história. Mas não interessa, são personagens que para nós têm um potencial identitário, são um capital identitário. Por isso, Camões fala de Viriato, Fernando Pessoa fala de Viriato, Miguel Torga fala de Viriato, e vamos continuar a falar dele. Pode ser apenas uma lenda. Descobri que há outra lenda ligada a ele, que é a lenda da loba. É natural, estamos nos Montes Hermínios, há lobos. Eu própria, quando era pequenina, ia a caminhar com a minha tia. Reparem bem como a lenda se conjuga com a realidade e é um espelho da realidade. Eu estava a caminhar com a minha tia num dia em que começou a nevar e havia uma estradinha de montanha, e de repente um carro parou ao lado e disse: a senhora entra com a menina era eu, a senhora entra com a menina? E a minha tia disse: não, e ele disse: acho melhor olhar para trás. E por atrás de nós vinha um lobo a caminhar. Portanto, nós estamos num lugar de lobos, onde há lobos,
Há muito tempo que eu não vejo esses lobos, fico com pena. Vejo outros lobos piores que têm só 2 pernas e às vezes esses são os mais perigosos. Mas a lenda da loba é muito interessante, porque o Viriato encontra a loba, salva a loba e a loba vai segui-lo sempre. E antes das batalhas ela aparece, antes da luta ela aparece. E reparem o que é que se fez a essa lenda. Quando se faz um monumento escultórico a Viriato em Viseu, lá o põem os traidores e os seguidores e os traidores e põem também uma loba em granito. A determinada altura ninguém sabia o que é que aquela loba ali estava a fazer. Perdeu-se a ideia da loba. Então pegou-se na loba e levou-se para um parque que há em Viseu, que é o Fontelo. Mas depois também ninguém percebia o que é que a loba estava a fazer no Fontelo. E pegou-se na loba e levou-se para um outro lugar chamado o Chão da Loba. Reparem, o que é que se perdeu aqui, quando se perdeu parte desta lenda? O vínculo profundo entre o homem e o animal. Que aparece muitas vezes nestas lendas. Olha, a dama do pé de cabra, ela quer dizer outra coisa, mas pronto, lá está, é uma cabra, um pé de cabra. Esta profunda ligação com os animais, com o sistema que nos une, com este ambiente, este ecossistema que nos une e que está profundamente ligado ao início desta lenda, que depois foi perdendo, tanto na oralidade como na escrita. Mas perdeu-se algo que era extremamente importante e que tem a ver com essa ideia da figura arquétipo. E a figura arquétipo deveria até do guerreiro, mas perdeu-se uma parte essencial, que é esta ligação profunda com a natureza e entre o homem e o animal. Depois as lendas exploram os nossos valores culturais, a nossa identidade. São elas que reforçam os nossos valores, são elas que reforçam as nossas crenças, são elas que reforçam, ou melhor, que nos mostram os nossos medos e nos desviam os olhos da atualidade para o real. A atualidade nem sempre é o real. Agora, muito menos, não é? Como dizia Saramago, agora é que sim que vivemos na caverna, porque estamos a olhar para imagens, não é? E para frases. Depois, estas lendas trazem-nos também profundidade e complexidade, porque os autores que exploram estes temas, estas diferentes perspectivas, vão acrescentando camadas de significado e de complexidade. Quando Saramago pega nas lendas, em algumas delas já vem com várias camadas. Agora estava-vos a contar de Viriato. Reparem bem nas camadas, que já houve umas que desapareceram. Portanto, nós temos essas várias camadas e cada camada vai trazer um importante significado e uma importante complexidade. Estou quase a acabar, só digo mais três características que eu acho muito importantes nas lendas. É que elas também nos servem como uma referência comum. Se eu disser a lenda de Viriato, para mim quer dizer uma coisa que é provavelmente igual à da Anabela, provavelmente igual à da Beatriz e a todos os portugueses que nos estão a ouvir. Mas não quer dizer a mesma coisa para as pessoas que têm um outro background cultural, identitário, etc. Se eu disser como é que é? O Saci, não é? Não, como é que se chama? Sim, Saci. Quer dizer para o Brasil quer dizer uma coisa, para nós quer dizer outra. Eu conheço através do Monteiro Lobato. Mas é óbvio que depois essas camadas, algumas nós vamos perdendo, outras conhecemos, e algumas são de facto a nossa referência e ajudam também o autor a estabelecer ligações com o seu leitor através de símbolos e de motivos. Depois, dão-nos uma ligação profunda com a história e com uma humanidade partilhada.
há muitas destas lendas que até são mesmo partilhadas. Eu, no outro dia, pediram-me para fazer um prefácio a um livro sobre uma personagem que existe nas lendas napolitanas, que é uma espécie de duende da casa, que é um brincalhão, que tira as coisas do lugar, que faz desaparecer meias. Eu devo ter vários desses, que as minhas meias estão sempre a desaparecer. E que fazem malandrices, que puxam os cabelos, que desaparecem com coisas, etc. E eu disse, nós não temos nada disso em Portugal. Não temos nada disso. Tão enganada é que eu estava. Claro que temos. O Trago, que é ali de Trás-os-Montes, que é um malandro parecido, que estraga a sopa, que apaga o lume. Claro, isto no tempo que as pessoas cozinhavam com as fogueiras, com a lareira. Que faz desaparecer as coisas, que às vezes é quase demoníaco, porque cria problemas dentro da casa. Por isso, há de facto uma humanidade partilhada, mas também uma humanidade que tem a ver com, apesar das diferenças, com a nossa humanidade de homens que têm uma ética, uma responsabilidade e que olham para o mundo de uma maneira em que tentam compreendê-lo e acima de tudo, como eu digo, estas lendas trazem-nos uma bondade que eu penso que também é partilhada por todos. Mas além disso, também nos oferecem uma distância emocional. São coisas que se passaram num outro tempo, são coisas fantásticas. Estamos a vê-las a uma distância mais ou menos de segurança, mas essa distância também nos permite examinar profundamente aquilo que elas nos contam. É como quando nós lemos uma fábula com animais. Nós não somos a raposa, nós não somos o corvo, nós não somos a galinha, mas somos. Por isso, aquilo que nos permite é, através de um ser que parece que não tem nada a ver connosco, nós nos vermos em espelho. Como eu digo, a uma distância de segurança, mas em espelho. E é o mesmo também com as lendas nacionais. Nós estamos a ver-nos em espelho. E por isso, quando eu li no outro dia a história do Dom Ramiro, que mata a mulher por ciúmes, não sem antes ter arranjado uma amante, isto no livro de Linhagens, e ela vinga-se com o califa para lhe mostrar que se dá amor, se não se dá amor, também não se consegue receber amor. E isto está no livro de Linhagens, e eu penso, meu Deus, quanto disto é tão longe e é tão perto. Esta violência sobre esta mulher que tenta por tudo encontrar a sua independência e o amor com outra pessoa, e depois ele vem novamente e vem se vingar dela como se ela fosse um monstro, porque ele a tinha traído, porque ela tinha sido levada, porque ela se tinha apaixonado por outro homem, e agora ele vem e diz-lhe, não, tu és minha, apesar de ter outra mulher, e acaba por violentamente matá-la. Isto não é uma história dos nossos dias? Isto não é uma história dos nossos dias? Passa-se com outras roupas, passa-se num outro tempo, mas ela cruza-se conosco, porque, lá está, as lendas têm a capacidade de cruzar tempos e de nos mostrar que espaço e tempo, se calhar, são construções nossas e que devíamos olhar para aquilo que é passado com os olhos daquilo que é estar a ver o presente. Pronto, eu espero não ter falado muito. Foste fantástica, obrigadíssima. Passaste por um catálogo de destinos, pela matéria dos sonhos, pela infinita possibilidade da metamorfose, e deste conta
da nossa arqueologia da memória, como uma Sherazade. Muito obrigada. Isso é muito bonito. Ah! Ora, eu proponho que nós dialogássemos no final, não é? É melhor, não é? Estão de acordo? É melhor, é. Também concordo. Então, nesse caso, a nossa querida coordenadora Digna, a professora Digna Tovar, já está a anunciar mais para diante uma outra sessão. O cartaz está desatualizado, minha querida, mas nós não. Nós vamos agora pôr a falar uma outra Sherazade, que é a professora Cátia Canton. Falamos em palcos, ora bem, a professora Cátia Canton passeia-se também entre Portugal, Brasil, onde está agora e de onde nos vai falar, Estados Unidos, onde fez a sua formação académica e, enfim, é professora da USP, já o dissemos, é orientadora do programa de pós-graduação em interunidades em Estética e História da Arte, foi diretora do Museu de Arte Contemporânea da USP. Acima de tudo, a professora Cátia Canton consegue realizar aquelas metamorfoses de que nos falou a Luísa Paulinelli, a professora Luísa Paulinelli, através do jogo entre a pintura, a escrita, também criativa, a ilustração de livros e, digamos assim, o modo como vai, de uma forma narrativa e poética, atravessando essas modalidades de expressão, sendo certo que já foi, até já teve 3 prémios Jabuti, que não é qualquer coisa, não é? Portanto, além disso, tem uma capacidade imensa de produzir só em livros sobre arte. Em 2024 foram 6, não é? Temas de arte contemporânea, tempo e memória, espaço e lugar, corpo, identidade e erotismo, etc, etc, etc. Mas, em 2025, traz-nos o livro de contos de fadas, modos de ser e de usar, educação, arte e psicanálise. E é dessa maravilhosa matéria que nos vai falar e que vai partilhar connosco. Portanto, Cátia, a palavra é tua. Bem-ajas por estarem aqui. Bem-aja também a professora Luísa Paulinelli, bem-aja a Beatriz Cardoso, e neste caso, vamos aos contos. Vamos, muito obrigada, querida Anabela Rita. Eu repito as palavras da minha outra querida Luísa Paulinelli. Você tem uma luz, um brilho, uma capacidade de ir para as essências, né, de cada uma. E, de fato, acho que a minha grande questão, assim, na criação, em termos de interesse mesmo, cada vez mais tem sido as histórias que cada um de nós conta, né? Que esse material é um material vivo, como disse a professora Luísa, né? Você está falando de um conto sobre uma violência doméstica lá, não sei que século, que na verdade é o que se passa hoje. A gente tem as histórias como um grande armazém, né, de uma herança cultural que nos constitui. E cada história é um fio que não para de passar. Então, as histórias vão passando, vão se entretecendo, vão se tecendo com as nossas vidas, né? E isso é muito importante. Eu estava a pensar em compartilhar com vocês um PowerPoint, mas talvez não seja necessário, porque a gente está numa conversa, não sei o que vocês acham. Acho que eu vou falando mesmo. Bom, primeiro que eu queria pensar, primeiro que eu acho lindo, eu amo Ítalo Calvino e acho lindo essa ideia de que os Cátia, contos... Cátia,
Se a senhora quiser partilhar, pode, está bem? Está autorizada. Não, tudo bem. É que eu acho que eu vou... Será que eu faço isso? Eu acho que eu vou fazer, então. Peraí, deixa eu ver aqui. Eu acho que eu sei como faz o share, né? Vocês estão vendo? Sim, sim. Perfeitamente, perfeitamente. Tá ótimo. Bom, então eu comecei com esse livro, que na verdade foi, como disse a professora Anabela, eu fiz minha formação acadêmica na Universidade de Nova York, em que eu me encantei com a possibilidade de unir a arte, que eu sempre foi a minha, sempre fui da área de artes, mas com a questão das histórias. Naquele momento, para fazer o meu mestrado, depois meu doutorado, o que me importou muito foram as histórias sobre formas femininas, né, que comentam diferentes versões das protagonistas femininas. E aí eu comecei a estudar o passado das histórias, como é que essas histórias, por que nós somos feitos de histórias e por que as histórias nos constituem, né? Eu coloquei aqui como ilustração esse livro que é um best-seller do New York Times, que se chama The Storytelling Animal, né? O animal contador de histórias e como as histórias nos fazem humanos. Então, as histórias nos fazem humanos porque são uma das pulsões, das forças mais importantes na constituição do que nós hoje nos chamamos humanidade. Mas, na verdade, isso começa num período neolítico, no momento em que o Homo sapiens está convivendo com outras espécies hominídeas que não são só os Neandertais, né, mas há outros também. E ocorre o que é chamado em algumas culturas de revolução cognitiva, né? Que ela surge mais ou menos entre 70 e 30 mil anos atrás, né? Então, o que havia de tão especial na linguagem dos sapiens que nos permitiu conquistar o mundo? E os sapiens como grupo, nos sapiens, em nós, né, sempre existe um desejo de criar narrativas que dessem sentido à existência, né? Então, a professora Luísa falou dessa matéria dos sonhos, dessa transcendência, dessa infinita metamorfose, né, de que somos feitos. Na verdade, isso foi o que primeiro nos mobilizou, nos movimentou para a aquisição de uma comunicação que não serve apenas para resolver questões práticas humanas, né, como reprodução, como moradia, como não moradia, mas ocupação das cavernas, os lugares seguros, né, mas também para suportar, né, uma vida que nem sempre era fácil, continua não sendo. A vida humana é uma vida com muitos desafios, né? Mas a busca dessa criação narrativa, ela vem como uma forma de apresentar a possibilidade de um mundo melhor, de um destino melhor, né? Não de um fado, mas de um destino no sentido da abertura para uma reinvenção, né? Então, se a gente pensar em Hansel e Gretel, que são essas crianças abandonadas na floresta, que era comumente o que acontecia muitas vezes em famílias que não podiam sustentar todas as crianças, pelo menos nas histórias, então, numa história inventada, essas crianças poderiam sobreviver e até encontrar no meio da floresta uma casa feita de doces, né? Então, essa ideia de uma esperança narrativa é uma ideia que nos faz sobreviver também, né? Que garante aos sapiens uma vida
e uma constituição como grupo. Então, primeiro papel, são vários papéis que essas histórias, que a criação das histórias vão cumprir, né? O papel da herança, né? De existir, então, um fio condutor de uma herança que passa de geração para geração, e tem uma herança, e tem um sentido, um papel importante na criação da noção de coletividade, né? Nós, como não somos, o ser humano não é uma ilha, e precisa do outro, né? E a criação das histórias, ela está muito ligada à ideia de uma coletividade. Então, aqui eu estou meio que já... Tudo que está escrito aqui eu já estou falando, né? Abrir o espaço para o sonho e magia, expandir os limites desenhados pela dificuldade da vida, das dificuldades que o real impõe, né? Então, Fernando Pessoa, assim como no Brasil Ferreira Goulart, já diziam que a arte, a literatura e as histórias existem porque a vida não basta, né? Porque a concretude do real, ela não é possível suportá-la a seco, né? O filósofo Friedrich Nietzsche falava, né, que sem a arte, sem a criação, morre-se de verdade. Então, é uma ideia que já vem sendo perpetuada através da filosofia, da poesia, né, da arte. Bem, então surge primeiro a linguagem, né, o hábito de se contar histórias. As histórias, elas surgem coletivamente, provavelmente as histórias são como que a gente chama de jograis, que são histórias que são partilhadas e são acrescentadas e são modificadas. Essa ideia também popular de que quem conta um conto acrescenta um ponto é verdadeira, faz sentido e faz parte dessa antropologia narrativa. Inscrições são formas potentes também de contar histórias. Eu sempre indico que a gente possa assistir no YouTube o documentário A Caverna dos Sonhos Esquecidos, que é do Werner Herzog, que é lindíssimo, e fala um pouco dessa criação narrativa humana, criação artística, né? Como se conta uma história também através da arte, daí puxando a sardinha para minha lata. E aqui em Foz de Coa também, né, que são a arte e as histórias, as narrativas registradas para fora das paredes das cavernas, né, no Paleolítico. Bom, então a gente sabe que as histórias se espalham a partir da evolução cognitiva, existe esse início da formação de uma comunicação. O sedentarismo também permite que as populações se agrupem e comecem a contar histórias. A contação é centralizada em diferentes tribos, que são organizadas de acordo com suas necessidades. Então, as matrizes dos contos, elas aparecem em núcleos culturais diferentes. Uma coisa importante é pensar que os contos de fadas e os mitos têm as mesmas matrizes. Então, se você pegar Eros e Psique, você vai encontrar esse motivo em Branca de Neve, Cinderela, né? Aqui eu acho que eu não vou entrar nisso, que são muito específicas, mas o papel da comida também me interessa muito. Na minha pesquisa, eu tenho alguns livros publicados. Eu tenho um que é muito popular, que se chama A Cozinha Encantada dos Contos de Fadas, em que eu utilizo a pesquisa de um historiador chamado Robert Darnton, que escreveu O Grande Massacre dos Gatos, que fala, né, de que as histórias contadas coletivamente, muitas vezes, quase que sempre, tinha alguma ligação com
a ideia o motivo da comida, porque os camponeses que contavam passavam a vida inteira sem nunca terem experimentado a satisfação, né? A ideia de estar preenchido, de estar satisfeito, de estar alimentado como ele desejaria, né? Então, o Rob Darnton explica que as versões mais antigas de muitos contos continham alusões à alimentação, à comida, que a comida ficava no desejo, no sonho, e depois ela foi sendo retirada. Então, por exemplo, Cinderela tinha tinham versões antigas que falavam da Cinderela ter sido presenteada no baile com um prato de frutas. E as frutas, num determinado momento histórico, antes da Revolução Agrícola, no período feudal, eram especiarias muito raras, porque os feudos tinham só uma plantação de consumo interno e poucas sementes e poucas variedades de frutas e de vegetais, né? Então, essas coisas todas são muito interessantes e elas testemunham como os contos estão em toda parte e contam a história de toda a humanidade. E mais interessante ainda, contam a história de toda a humanidade, mas de forma singular. Não é a história, os contos não são universais no sentido de serem o mesmo conto para todas as culturas. Uma mesma espinha dorsal narrativa, ela é modificada e modificada e modificada, mas ela tem uma particularidade interessante. Ela sobrevive. Ela sobrevive não importa onde, não importa quando, ela sobrevive, né? Então, um dos papéis importantes, então, que eu também citei. Peraí, eu vou voltar só à questão da transcendência, né? E da ideia de que a história, pelo menos nas histórias, pessoas que viviam com muitas dificuldades, muito medo de animais selvagens, medo de ataques, medo de morte, elas podiam inventar as suas vidas através desse aparato simbólico, desse dispositivo simbólico que são as histórias. Então, tem uma fala do Jack Zipes, já que é para a gente citar, que está aqui no meu livro, né? Que é um estudioso americano com quem eu estudei e gosto muito do trabalho dele. Ele fala: os contos de fadas começam com conflitos, porque nós começamos a vida com conflitos. Somos todos desajustados para o mundo, ainda que de alguma forma precisemos nos encaixar nele. Encaixar-nos com outras pessoas e, portanto, precisamos inventar ou encontrar modos de nos comunicar para satisfazer e resolver os conflitos, os desejos e os instintos, né? Na psicanálise, que é a minha profissão atual também, né? A gente fala que o ser humano é desamparado por natureza. Então, o nosso desamparo, de uma certa maneira, ele pode ser amenizado nas projeções simbólicas das histórias. Bom, então, as histórias são atos de potência social também, porque um papel importante das histórias é fortalecer a coletividade. Isso vem de uma questão antropológica, né, de que nós somos muito frágeis mesmo, né? Somos muito vulneráveis a ataques de animais, a qualquer outra coisa, e o ser humano consegue sobreviver no coletivo. Então, a coletividade é que garante que a gente possa vencer e performar uma vida inteira no mundo, né? Então, o sucesso do homem, do humano, está na capacidade de criar comunidade.
e essa inteligência de ser um animal capaz de construir civilizações, né? Aí tem uma terceira coisa que eu gostaria de levantar, também não vou falar muito mais para a gente poder conversar, que é o papel da mulher, que sempre me interessou muito, né? Como feminista, como pesquisadora de contos, em que a protagonista é muitas vezes uma mulher, né? Mas as mulheres também são as grandes responsáveis pela manutenção das histórias, porque, primeiro que na sociedade patriarcal, desde que ela se constitui, quando os homens vão caçar, as mulheres, eles precisam confinar as mulheres para que elas não façam sexo com outros homens, né, e que eles possam garantir a paternidade das crianças. Então, as mulheres ocupam o ambiente doméstico. Se você pegar a própria Grécia Antiga, que é tão valorizada, né, historicamente por nós, como uma civilização extremamente evoluída, na verdade, as mulheres dessa civilização grega clássica, elas ficam confinadas dentro de casa. Então, elas são as mulheres são as responsáveis por, dentro do ambiente doméstico, a propagar as histórias, contar as histórias, né? E muitas vezes isso fez com que elas fossem associadas a bruxas, feiticeiras, tamanho é o poder das histórias, né? Que é uma pintura do Goya, que é sobre o Shabat das bruxas, né? Fazendo alusão a histórias da cultura, mulheres judias contando histórias e propagando as histórias entre si. É possível que a aquisição da narrativa e a estrutura patriarcal da sociedade estejam diretamente relacionadas à proliferação de protagonistas mulheres que a gente tem hoje nos contos de fadas. Então, não é que... E as mulheres que existem nos contos de fadas nem sempre foram as passivas, boazinhas, esperando o príncipe. Elas foram criadas por outras mulheres, muitas vezes, com determinados força e poder, que foram sendo eliminados e apagados ao longo da civilização patriarcal. Eu vou parar aqui para a gente poder depois, então, conversar. E eu queria também passar a palavra para Beatriz Cardoso, que eu adoraria conhecer, que espero conhecer em breve, e espero te ouvir também. Peraí. E vais conhecer, sem dúvida, o teu trabalho sobre a psicanálise e a arte vai ser muito inspirador também para a nossa Beatriz. Olha, foste fantástica, gostei imenso, mais uma vez bordaste as temáticas do contuário, desde a revolução cognitiva do Homo sapiens até à dimensão antropológica que hoje os contos mantêm. E, portanto, o teu passeio pelo contuário é riquíssimo, é riquíssimo. Muito obrigada. Obrigada, querida. Obrigada. E agora vamos à nossa última oradora. A nossa última oradora é um exemplo de empenhamento. É uma júnior, sem dúvida, licenciou-se em Estudos Portugueses pela Faculdade de Letras, foi minha aluna, mas não é por isso que ela está aqui. O ano passado concluiu o curso de arte-terapia, portanto, penso que terás muito, Beatriz, a conversar aqui com a Cátia Canton. A Beatriz é uma contadora de histórias, tem um percurso que passa pelas artes dramáticas. Eu gostei sempre muito de a ver naquelas encenações no liceu, enfim, agora fala-se em escola secundária, mas também passa pela música, pela escrita, enfim, é uma apaixonada pelas artes.
Tem 3 livros publicados. Começou com uma página que se intitulava Becoming, uma página na net, Becoming Alive, e que esteve na origem do primeiro livro dela, que se intitula Eva, da queda ao renascimento, e naturalmente aí nós temos o imaginário bíblico em pano de fundo, mas 2023, quando o Luar não dorme, garantiu-lhe na editora Cordel de Prata o prémio do melhor livro de poesia 2024. Em 2025, ofereceu-nos Aurora, o Despertar. E todos nós nos lembraremos da Princesa Aurora e do conto a que pertence, e enfim, o despertar dessa figura que nos apaixona, que apaixona todo aquele que ouviu esta história. Esse livro e outros foram, já agora, um pormenorzinho, na Feira do Livro de Belém deste ano, esses livros foram adquiridos pelo nosso Presidente da República. Portanto, enfim, Beatriz, tens ali um ilustre leitor, não tirou só aquelas selfies contigo, levou o livro para ler, levou os livros para ler, e portanto, muito obrigada por estares aqui, por ires falar um bocadinho da tua experiência, que é uma experiência entusiasmante, porque em muito pouco tempo tu já fizeste muita coisa e espero que continues a fazê-la. Olha, Beatriz, a palavra é tua. Muito obrigada, em primeiro lugar, pelo convite. E tem sido extraordinário ouvir esta conferência e ouvir a Luísa e a Kátia, porque têm sido mulheres muito inspiradoras e realmente falam exatamente daquilo que eu trabalhei com a Aurora ao Despertar. Eu até tenho aqui ao meu lado o livro, mas também depois daqui a bocado mostro. Pronto, o meu livro chama-se Aurora, o Despertar, e eu baseei pelo conto da Bela Adormecida, dos irmãos Grimm. No início, pronto, como todas a minha geração, nós nascemos com os filmes da Disney, os contos de fadas, com a ideia da Bela e do Monstro, da Cinderela, com a Bela Adormecida. E eu sempre fui uma grande leitora e fui à procura mesmo das origens dos contos de fadas a partir dos irmãos Grimm, e depois mais tarde apercebi-me que a Bela Adormecida acabou por se desenvolver com o Perrault também, e foi bastante interessante ver a origem dos contos de fadas e não uma ideia tão mais fantasiada do que era como a Disney tentou representar. E para mim foi muito interessante porque, na verdade, inicialmente eu detestava a Bela Adormecida, porque eu achava uma princesa extremamente apática, que não tinha muito desenvolvimento, que era uma princesa que nasceu num reino encantado, que tem uma maldição e que acaba por ser automaticamente dominada por essa maldição e não tem assim um grande impacto em termos de individualidade e de força de conseguir sair da maldição sozinha, e depois é salva por um príncipe encantado. E eu, na altura, quando era pequena, eu achei, mas é só isto? Não há mais nada? E porque é que ela não tem controle sobre a vida dela? Não tem uma personalidade? O que é que falta aqui? E acho que o que acontece é que a Aurora acaba por ser impactante, especialmente para mim e muitas outras mulheres, porque é a ideia de a princesa boazinha que é vítima e que tem de lidar com o destino, que lhe diz que tem de ser assim ou assado, e que tem uma maldição, que tem de estar presa e a dormir à espera que um príncipe a vá salvar. E eu acho que os contos de fadas acabam por, tal como a Luísa e a Kátia falaram aqui na conferência, de que acabam por ser um espelho da forma como ainda nós nos o nosso comportamento enquanto sociedade. Que a mulher ainda às vezes sente a necessidade de estar mais quieta, de ser mais feminina no sentido de não ter tanta ação, de estarmos à espera que as coisas aconteçam.
E eu, com a Aurora ao Despertar, eu quis curar essa ferida do feminino. Mas, de certa forma, apesar de este livro ter sido escrito principalmente para mulheres, porque eu via muito nela, na Bela Adormecida, eu sinto que acaba por ser um espelho da sociedade em geral. Nós, enquanto sociedade, às vezes, especialmente a sociedade portuguesa, eu sinto que nós às vezes vivemos muito no sonho, na vítima, à espera que as coisas caem do céu e que nós, assim é que finalmente vamos ser abundantes, finalmente é que vamos criar os nossos sonhos. E a ideia de sair dessa torre, dessa maldição, desse padrão inconsciente de que temos de estar à espera que as coisas aconteçam e que podemos realmente tornar-nos os criadores dos nossos sonhos. E eu, com este livro, quis mesmo que fosse um despertar. Eu pretendi que as pessoas começassem a questionar porque é que eu continuo neste tipo de vida, porque é que eu continuo adormecida, porque é que eu continuo nos mesmos padrões inconscientes de estar à espera que as coisas aconteçam e finalmente escolher tirar os espinhos mentais que havia na Bela Adormecida, não é? E ressuscitar e realmente acordar. Até porque na minha versão do meu livro, da Aurora, é uma viagem poética da Bela Adormecida. Eu mudei para que fosse a viagem dela interna enquanto ela está na maldição, ou seja, nós, quando estamos a ler o livro, vemos ela a sonhar enquanto está na maldição, a querer despertar, mas sem conseguir, porque está presa. E a ideia dela, através do sonho, consegue sair da maldição sozinha. Porque, na verdade, sim, o livro aborda também a questão do príncipe encantado, mas é mais da ideia de. Eu acabo por trazer um bocadinho a ideia do contemporâneo, que é algo nela que está dentro dela, que é o masculino, que a faz ressuscitar, ok? Nós todos temos o masculino e o feminino, então eu fui trazer um bocadinho essa simbologia no livro. Outros temas que eu também falei muito do livro da Aurora, que eu acabo por também, aqui também posso abordar, é vários dos temas que acontecem em sociedade, especialmente eu vejo nas mulheres, que também a ideia de, por exemplo, do corpo, a mulher que tem de ser super magrinha, que tem de comer bem e ser perfeita e ser super bonita, e então fui buscar ao simbolismo da princesa, que estamos sempre a preocupar-nos a estar super perfeitas, e então a princesa que já não quer ser perfeita, a princesa que já não quer estar num espartilho, literalmente eu tenho um poema sobre isso, em que ela quer soltar o espartilho para finalmente viver e comer o que quiser. No meu livro também abordo sobre o tema das mulheres, da relação entre mulheres, até porque um dos poemas, se nós formos para trás, na origem da Bela Adormecida, havia 7 fadas, e uma delas ficou muito chateada porque não foi convidada para o baile, e por causa disso ela mandou uma maldição à princesa para ela adormecer durante 100 anos. E então a ideia desse que eu fiz nesse livro foi nós sermos amigas umas das outras e não haver tanta problemas de comparações e alguma é excluída. E o feminino, nós excluímos um feminino, vai acabar por criar muitos, muitos conflitos. E a ideia de haver empatia, de todas serem convidadas à mesa. Eu, na verdade, eu não sei se posso compartilhar esse poema. Eu vou tentar compartilhar. Pode sim. Força. Que eu Força acho que é és muito interessante. és a nossa Aurora. É isso. És dinâmica. Já Vamos ver. acordada. Onde é que eu tinha? Só um bocadinho. Aliás, tu dedicas o livro à mulher que está presa na torre, que mantém a sua Exatamente. coroa com coragem, etc, etc, etc. É muito, muito interessante. Isto. Então, vamos aqui compartilhar. Que eu já tinha aqui preparado. E o poema é o 255.
Aqui. Exatamente. Se puderes ampliar um mesmo. bocadinho para nós. Conseguem todos ver? Sim, mas se puderes ampliar um bocadinho, melhor. Ok. Ok. Aqui. Excelente. Pronto, o poema é exatamente sobre o tema de não exclusão do feminino e todas poderem ter um lugar à mesa, e em vez de a fada ser excluída, porque se não tivesse sido excluída, nada daquilo tinha acontecido e a Aurora não estava adormecida. Então o poema é assim: foi por se ter esquecido de uma mulher que causou a minha maldição. Não vê agora que o feminino tem de ser honrado e não apagado? Celebremos mão em mão, mulheres. Todas temos lugar à mesa. Todas podemos usar a nossa voz no mundo que vivemos. És importante, não te esqueças, não adormeças. Pronto, isto é um dos exemplos do que eu pego no conto original dos Grimm e desmitifico e pego na parte, ou seja, pego na história e trago ao contemporâneo. Outro tema que falei neste livro é a questão da princesa, que nós às vezes sentimos que temos de ser, nós mulheres principalmente, e de deixarmos a questão de o que é ser princesa e o que é ser a criadora da nossa vida, porque a ideia da princesa é realmente ela tem uma coroa na cabeça e que pode controlar a sua vida, supostamente, mas depois a princesa é aprisionada a certas expectativas da sociedade, a certos padrões, a certos comportamentos, então ela acaba por deixar de ser quem ela é. E então o meu livro convida a nós rompermos com a ideia do que é uma princesa, do que é suposto ser um conto de fadas. Eu posso mostrar um dos poemas também sobre o mesmo tema. Só um bocadinho. Exatamente. Que é este. Eu não quero ser a Bela Adormecida, nem a Cinderela, nem a Pequena Sereia ou a Bela do Monstro. Eu quero ser eu mesma. Eu estou farta de procurar ser uma princesa que precisa dos outros para finalmente brilhar. Eu quero despertar. Eu quero ir ao baile sem perder o sapatinho. Eu quero cantar sem ter medo de me mandarem calar. Eu quero ser eu mesma, sem dar importância ao que dizem sobre mim, sem ter de me sacrificar. Eu não quero ser a salvadora, a princesa posta num pedestral. Eu quero ser, sem me explicar, enraizada e feliz com a simplicidade. Pronto. E tenho muitos outros poemas sobre estes temas no meu livro. Para mim, os contos de fadas continuam a inspirar imenso na minha escrita, e os contos tradicionais, até as lendas. O que é fascinante, eu estar neste momento numa conferência e ao mesmo tempo estou a trabalhar em 2 livros que vão ser muito especiais para mim quando eu puder publicar, porque um fala sobre a história do Pedro e da Inês, de Portugal, e o outro eu estou-me a inspirar no Alto da Barca do Inferno do Gil Vicente. Então é mesmo aquilo que acabámos de falar na conferência, remete a mesmo isso, como as histórias acabam por nos inspirar e como ainda são visíveis na altura aqui do cotidiano, e como nós podemos sentir-nos inspirados e querer criar uma nova forma de existência. A Bela Adormecida para mim foi uma inspiração para eu deixar de viver adormecida e concretizar os meus sonhos, deixar de estar na torre a pensar que tenho de esperar que o sonho aconteça e realmente começar a concretizar, sair do sonho e passar a ir para a terra. Porque na verdade a Bela Adormecida no meu conto, ela não quer ser, ela quer deixar de estar na princesa e ir para o campo, ser uma mulher normal, uma mulher que está ligada às raízes. Até porque se nós formos ver no filme da Disney, a Aurora, a Bela Adormecida, ela está contente quando está a viver no campo com as fadas, no meio do bosque, e não quando volta ao castelo. E então é tudo uma viagem profunda de escolha de como é que ela quer viver e como é que nós, enquanto sociedade, podemos viver. Em vez de continuarmos a sonhar e a dormir, podemos escolher ser os criadores da nossa existência, sem a necessidade de padrões que nos dizem que temos de ser assim lançado. E é isto. E obrigada mais uma vez. Tem sido
mesmo muito bom estar aqui. Obrigada, gratidão. Obrigadíssima, Beatriz, foi lindíssimo. Esta sessão foi uma sessão que eu acho que até foi emocionante, porque nós passámos pela matéria dos contos e dessa matéria surgiu uma voz que subverteu alguns dos espelhos, alguns dos retratos que lá estavam. E que teve a coragem de afirmar aquilo que a humanidade deseja, que é: eu quero ser feliz com a simplicidade. Portanto, da matéria dos sonhos até à matéria dos desejos, foi um riquíssimo passeio pelo contuário, pelas lendas, pela escrita, pela criação, lindíssimo. Agradeço às três. Vejo que há já mãos no ar. Não sei se Lynn, deixa-me cá tirar esta. Eu vou tentando tirar às vezes um retrato aqui assim das imagens que o computador me dá, o monitor me dá. Nem sempre ficam muito bem, mas também não interessa, são apontamentos. Não sei se a professora, se a Digna quer agora assumir esta coordenação, mas para já, das mãos que estão no ar, estava ali uma mãozinha no ar há bocadinho. Não? Era a Andreia Martins, exatamente. Era a Andreia Martins. Bom, no primeiro lugar, eu queria agradecer às meninas que apresentaram hoje. Penso que a palestra foi muito interessante, especialmente a última, porque eu estava a ver o ecrã da Beatriz e eu fiquei surpreendida pelos poemas. Eu gostei muito. Obrigada. Fico muito agradecida. Obrigada. Foi muito interessante, na verdade. Obrigadíssima pelo depoimento, que é, no fundo, um testemunho de apreço que é muito caro às oradoras. E passaria a Maria Teresa Gomes. Também está a amável. É Sandra. Eu agora não estava a reconhecer-te. Então, de Espanha e agora já está Sandra Teixeira de Faria. E depois é a Maria Teresa Gomes, que também está na linha. Então, Sandra, que nos dizes desta sessão magnífica? Tu que também és uma mulher de sonhos. Estão me ouvindo? Sim. Tá aberto. Bom, eu cheguei um pouco, acho que eu não pude ouvir a parte da professora, bom, acho que é professora Luísa Paulinelli. Exatamente. Só peguei aí ao final, né? E a da Kátia e a da Beatriz, sim, ouvi inteiro. Eu achei realmente magnífico, adorei as apresentações. A parte da professora Kátia Canton foi uma espécie de mistura, não é? Com antropologia, com psicanálise, arte, uma mistura, mas muito bem feita, muito bem explicada, não é? E muito interessante, o que fez muito interessante. Da parte da Beatriz, bom, para mim foi realmente, eu não a conhecia, não conhecia o seu trabalho, e foi uma surpresa muito grande de poder ouvi-la, e me pareceu muito interessante também essa relação, como você desenvolve os seus trabalhos, não é? Ou pelo menos os últimos trabalhos, não é?
é, essa forma de se inspirar em outros, não é? Em outros autores, não é? Ou histórias de outros autores para produzir a sua própria história, não é? É, me parece também muito interessante e gostei muito do poema, dos dois poemas que você leu. Você é uma pessoa muito jovem, e, mas me parece que vai ter um futuro brilhante e realmente dou os parabéns para você. E também dou os parabéns para a Kátia com esse trabalho e essa obra última, que Somos Animais, não é? É essa? Somos Animais Criadores de Arte de Histórias. Anotado, eu anotei bem, não é? Oi, querida. Sim, mas o último é Contos de Fadas. É esse aqui, ó. Meu último desse ano é esse aqui. Ah, tá. Modos de ser e de usar. Esse eu não tinha anotado aqui. Tá, muito bem. Mas vou Mas muito ficar aí obrigada, querida. Muito atento. mesmo. Que bom que você está aqui. Obrigada. Um prazer voltar a vê-lo. Só para apresentar, uma vez que estamos muitos e que podem não conhecer, a Sandra Teixeira de Faria é professora na Universidade Complutense de Madrid e foi a fundadora, tem sido a embaixadora da língua e cultura portuguesas em Espanha. Foi a fundadora e presidente até recentemente da Associação de Professores de Português em Espanha. Portanto, tem feito um trabalho de divulgação fantástico e pedagógico, não é? Além de fazer imensas iniciativas em que nós estamos a trabalhar em rede, particularmente passámos por aquela fase dos modernismos, não é? E a Uhum. Sandra fez sempre uma série de iniciativas em rede fantásticas, portanto, só para quem não a conhecia, ficar a saber. Muito obrigada, Sandra, por estares aqui connosco. E agora a professora Maria Teresa Gomes, que é professora na Universidade de Caracas, penso que está aposentada, mas que é uma grande apaixonada por tudo aquilo que fazemos e que eu penso que é um grande estímulo para este grupo que se vai reunindo mensalmente, não é? Porque está assim. sempre a intervir e a entusiasmar os oradores, portanto, nós sentimos-nos sempre com uma assistência de excelência, não é? Maria Sim. Teresa, a palavra é sua. Ok, muito obrigada. Tenho uma pergunta para cada uma das oradoras, não é? A primeira para a Luísa Paolonelli é sobre as lendas partilhadas. Exemplo de uma lenda partilhada seria a do Galo de Barcelos, que tenho entendido que originalmente é espanhola, não é? Portanto, foi das influências espanholas, acho que fazem parte das lendas do Caminho de Santiago. Mas a pergunta é por que adquiriu tanta importância em Portugal, não? Ok. E a pergunta para a Cátia Canton é sobre os contos infantis, que nas suas versões originais eram muito terríficos. Era mais bem para assustar as crianças, acho eu, não era para adormecer. Eu creio. Portanto, a gata borralheira, a madrasta cortava os pés às filhas para que pudessem calçar os sapatos, o capuchinho devorava, do capuchinho, o lobo devorava a avó, Hansel e Greta era infanticídio, porque eram crianças abandonadas por causa da pobreza, os pais não os podiam alimentar. Na Bela Adormecida, na versão original de, creio que é Jean-Baptiste Basilo, ela ficou engravidada por um rei enquanto estava adormecida, não é? E acordou não por um beijo de um príncipe, senão porque é quando deu à luz os filhos, não é? Horrível. Portanto, não sei. E para a Beatriz Cardoso, a pergunta é: acha que a princesa dos contos de fada é equivalente à nossa Barbie, à Barbie atual, quanto ao papel de modelação social sobre o destino da mulher? Ok, então uma pergunta para cada um. Muito obrigada. Sherazade, a palavra é vossa. Começamos pela Luísa, não é? Luísa Paolinelli sobre o
o Galo de Barcelos, não é? Ok. Eu estou sempre aqui com problemas com. O Porque som. eu estou com o telemóvel e então prefiro estar numa página em que vejo toda a gente. Sim, muito obrigada pela atenção, pela pergunta também. Há outras lendas partilhadas que são muito interessantes. Eu descobri, por exemplo, que uma das lendas que nós partilhamos com a Itália é a da Rainha Santa Isabel. Eu não sabia que havia também uma condessa, a Condessa Zita, que depois se torna rainha e santa, na Toscana, em Lucca, que ela também tem exatamente o mesmo milagre. Portanto, ou as mulheres andam todas a transformar pão em flores, aí é uma coisa muito comum no sul de Espanha, ou não sei. Também, por exemplo, a lenda do Preste João também é muito partilhada, portanto, vários, no sul da Europa principalmente, e também no mundo anglo-saxónico, a ideia de um rei que está lá, que é cristão e que tem um reino, claro. Depois os portugueses chegaram à Etiópia e descobriram que a lenda era no fundo baseada em algo que era real. Lá está, às vezes as lendas são baseadas em factos reais. Em relação ao Galo de Barcelos, de facto é partilhada, aliás até tem, a lenda para nós tem uma personagem galega e tudo, por isso ela está muito partilhada com a Galiza e depois com o resto da Espanha. Mas ela não é assim uma coisa muito, muito antiga, não é um galo muito velho, é um galo jovem, porque o Galo o Galo de Barcelos, acaba por ganhar muita fama através de um grande ceramista que foi Rafael Bordal Pinheiro. Rafael Bordal Pinheiro, que era um caricaturista, foi ele que fez a primeira banda desenhada, aliás, a viagem do Imperador do Brasil pela Europa, que é uma coisa fantástica. Aliás, ele no Brasil tem várias histórias, porque ele depois vem de lá, ele fez uns jornais satíricos e veio de lá depois de umas tentativas de assassinato. Portanto, tem assim uma história toda muito rocambolesca. Mas ele torna-se também um grande ceramista. E ele começa a fazer galos de Barcelos, e que a determinada altura tiveram, contando a lenda, etc., mas tiveram uma grande aceitação pelo público e toda a gente queria ter um galo de Barcelos do Rafael Bordal Pinheiro em casa. Só mais tarde, no século XX, principalmente durante o Estado Novo, é que o galo de Barcelos é adotado quase como representante, não é, dos portugueses e de Portugal. Portanto, é um emblema da alma típica portuguesa. Aliás, o Rafael Bordal Pinheiro não só nos deixa o Galo de Barcelos, deixa-nos também o Zé Povinho. É isso. É ele que o faz e que o pensa, e etc. No fundo, a alma portuguesa também sempre muito rural, não é? E assim, tipo um espertalhão. Portanto, o Galo de Barcelos passa a ser só no século XX. A gente pensa que é uma coisa muito antiga, mas não, é um galo, um galaró, é um galito, é uma coisa jovem. E que nós acabámos por adotar. Eu, para mim, escolheria sempre a galinha, mas A galinha há quem goste do galo. Há quem goste do galo e fica com ele. O que faz muita impressão, porque a gente, quando vê os franceses jogarem a futebol, eles têm o símbolo do galo, não é? E eu penso assim, porque é que a gente não arranjou outra coisa? Mas pronto, olha, lá temos que partilhar o galo. Mas sim, ele representa essa parte dessa alma mais rural, lusitana, etc., que era tão caro ao Estado Novo. E nós herdámos, pronto. Ok, muito obrigada, muito obrigada. Excelente resposta, obrigada. Agora vem a Kátia, não? Kátia, sobre os contos terríficos infantis. Nossa, em primeiro lugar, realmente, Maria Tereza, que maravilha, que cuidado de
né, teres pensado em uma pergunta para cada uma, e perguntas muito interessantes, incríveis. Muito obrigada. Eu vou também fazer um resumo grande, porque de fato seria um outro longo percurso assim, de como as histórias são geradas na tradição oral, de como elas começam a ser apropriadas a partir de 1450, a partir da prensa, a partir da escrita, e depois, enfim, na divulgação da ideia de infância, porque justamente, né, se a gente pegar, a gente não sabe se pensar qual é a origem dos contos de fadas, a gente não pode dizer, a gente não sabe uma origem absoluta, mas a gente consegue, os antropólogos, folcloristas, eles conseguem rastrear determinados tipos. Então, o tipo Cinderela, ele aparece, sei lá, no Egito Antigo, na China, antes de Cristo, até chegar nas versões que a gente conhece, né? Que são as versões dos irmãos Grimm ou do Charles Perrault anterior, né? Porque a Disney faz uma mistura, pega um pouquinho de cada. Mas o que eu quero dizer que eu acho que tem mais a ver com a tua pergunta, é que essas histórias, elas não foram feitas para crianças. Então, não é que elas são assustadoras, não foram feitas para assustar as crianças, é que as histórias elas não eram feitas para crianças, elas foram criadas num contexto adulto e familiar, desde, né, de que as histórias são geradas a partir da evolução cognitiva, mas você tem, só para você ter uma ideia, você tem, acho que você citou o Giambattista Basile, mas antes dele você tem o Straparola, que é também um escritor e um autor de contos de fadas, de um compêndio chamado Noites Agradáveis, em que já tem várias histórias, assim, Rapunzel, que vão surgindo, né? Gato de Bota, Cinderela, mas, assim, são histórias extremamente eróticas. Além de serem violentas, assim, são histórias eróticas. Isso em 1500 e pouco, né? Já em 1600 e pouco, você tem o Giambattista Basile com o Pentamerone, né, que é o Conto dos Contos, que é uma história moldura, como Mil e Uma Noites, tem uma história moldura desses jovens que estão reunidos na época da peste, e aí eles vão contando as histórias, que são também histórias erotizadas. Então, a gente tem erotismo, tem violência, tem casos de estupro, Bela Adormecida, por exemplo, que tem versões que são estupros, né? E aí, por que isso se torna uma história infantil, né? E aí tem a ver com toda uma ideia de uma separação das crianças, a partir da Revolução Industrial, você tem uma separação das crianças dos adultos, que é uma coisa muito nova, isso começa a tomar corpo, de fato, no século XVIII. E aí, sim, aí que se começa a pensar que essas histórias podem ser muito adaptadas às crianças, podem ser pensadas para crianças como espécies de cartilhas de um bom comportamento, de cartilhas morais, moralidades. E aí, sim, as histórias começam a ser edulcoradas, né, sanitizadas, enfim, apropriadas para a educação infantil. Então, se trata de uma apropriação, né, e de um tratamento específico dessas histórias para um recém-pensado, recém-descoberto público infantil. É muito legal de perceber isso, como Interessante, vai muito mudando. interessante. Aspectos que eu não tinha pensado antes. Muda completamente, ou seja, depois de saber isso, que realmente não foram histórias infantis, eram histórias de adultos, e depois ou seja, muito, muito interessante, dá que pensar. Muito obrigada. Obrigada pela pergunta de novo. Obrigada. Então agora a Beatriz Cardoso
Lembra-se, quer que repita a pergunta ou lembra-se? Não, Lembra-se? eu lembro-me, tem a ver com a comparação com a Barbie. Com a E Barbie? eu achei muito interessante a pergunta, porque eu acho que, de certa forma, a origem da Barbie também, não é? Era para entreter as crianças, especialmente as raparigas, não é? As meninas. E eu, na altura, eu por acaso, eu nunca brinquei muito com Barbies, mas sempre achei muito estranho, por exemplo, a questão da Barbie ser muito magrinha, ou seja, a estrutura da Barbie é sempre um corpo perfeito, e acho que acaba por ser muito comparável à ideia da princesa, que tem de ser exatamente perfeita, com um corpo perfeito, não pode mostrar gordura. E acho que também o contexto também podemos ver que a Barbie, apesar de ter sido feita para raparigas, para brincar e tudo isso, acabou por ser muito sexualizada pelo masculino, pela ideia do corpo, não é? E de poder ser usada como bem quisessem. E de certa forma, a Bela Adormecida acaba por espelhar um pouco isso, porque ela é beijada sem o seu consentimento. No caso original, ela é violada. Eu acabo até por falar nisso na Aurora do Despertar, no meu livro. Eu falo sobre o tema do assédio também, porque a ideia de que ela acaba por ser utilizada de certa forma sem o consentimento dela, não é? E é muito importante a questão do corpo, de nós dizermos não, o não consentimento é muito importante ser abordado, e eu acabo por abordar também no meu livro, e acho que a Bela Adormecida acaba por ser também um espelho dessa realidade que ainda existe no nosso cotidiano, e que tem de ser falado. Mesmo que seja um tema que seja desconfortável para muita gente. E o que é interessante também é que eu vejo agora nos últimos tempos que está a pegarmos nos símbolos antigos, por exemplo, agora a Barbie, com o filme da Barbie, há completamente uma diferenciação da Barbie de antigamente. Porque Sim. agora temos uma Barbie que pode ser tudo, uma Barbie que é independente. No filme da Barbie isso acontece. Agora, do original com pessoas, com a Margot Robbie, ela literalmente é uma Barbie que agora pode ser quem ela quiser, ela de repente já é a criadora da vida dela, ela já quer sair do espectro, e a giro acaba por sentir que há um espelho um bocadinho com aquilo que eu também estou a fazer com a Bela Adormecida, que é tirá-la do lugar de mulher passiva para mulher que consegue conquistar aquilo que deseja. E acho que está a acontecer muito também isso com a Disney, que no momento acaba por querer fazer princesas mais rebeldes, que não precisam do homem, mulheres que são independentes, que são criadoras dos seus... Acho que está a começar a haver uma mudança na forma como temos andado a contar os contos de fadas e as histórias principalmente das mulheres, neste caso. Por isso, Interessante. foi uma excelente pergunta, e Obrigada. vejo muito, muito, muito mesmo a Barbie com a Bela Adormecida. Obrigada, obrigada. Sim, excelente resposta, excelente. E isso do movimento que acaba de mencionar, sim, é verdade. O filme da Barbie é isso exatamente. E a comparação que faz com o seu Despertar do livro é exatamente isso. As Barbies e os modelos sociais da mulher estão a Estão a acordar. mudar. É Sim, isso mesmo. sim. Obrigada, obrigada. Muito Nada, obrigada. obrigada eu. Ora, Bem, depois destas perguntas e respostas espetaculares, mais alguém? Olha, a Bel Coimbra, a Isabel Coimbra, que do Brasil nos chega com uma pergunta, é? 2, 3. ótimo. Eu tenho mais um comentário, né? Infelizmente, eu me equivoquei no horário, achei que era 19 horas de Brasil, mas conheço, né, a fala da Kátia, assim, gostaria muito de ter ouvido, mas depois vou ouvir aqui, vai ficar gravado, né? Que bom, viu, Kátia? Eu estava doida para te ouvir mais uma vez, amo te ouvir. Gostaria muito de ter ouvido também a professora Luísa Paulinelli, mas enfim. Mas tive a grata surpresa de te ouvir, Beatriz. Que delícia! E é tão importante o que você traz, você nos proporciona uma reflexão tão importante
e como educadoras que somos, né, mães de meninas, eu sou mãe de 5 meninas, refletir sobre os contos de fadas numa perspectiva dialógica com hoje, né? Que modelo de mulher é essa que nós geramos, que nós queremos ser? Então nos faz refletir, nos faz rever tantas coisas. Assim, eu estava, enquanto você falava, fiquei lembrando dos filmes, dos desenhos da Disney, né? E que há muitos anos atrás eu assim, né? Longe dessas discussões hoje, mas assim eu pensava assim, meu Deus, mas isso é mais desenho para adulto, é para criança, para adulto, né? É onde esbarra na fala aí das reflexões que a Kátia sempre nos leva a fazer também. Então, assim, agradecer essa oportunidade incrível de nos fazer refletir, de nos fazer pensar, proporcionar esse discurso dialógico, né, com a realidade, sem perder a beleza da licença poética, sem perder a beleza da poesia, né? Eu amei as poesias que a releitura que você traz, né? E termina a minha fala. Eu até anotei aqui na minha agenda, acordar, né? Que muitas vezes nós mulheres ainda ativas, trabalhando, professoras, e às vezes em muitos pontos a gente ainda está dormindo, né? É a pergunta que eu faço para mim mesmo. Então, é agradecer essa oportunidade incrível de refletir, de ouvir essas mulheres tão lindas, tão poderosas, tão fortes e nos fazer pensar. Anabela, beijo, você é linda, Muito você é outra obrigada. maravilhosa. Obrigadíssima, Isabel. Isabel Coimbra é professora numa universidade brasileira, mas é também como investigadora da dança, é também uma artista. E veio cá fazer um pós-doc sobre a calçada portuguesa e a dança. E fez autênticos happenings por esse Portugal fora. Os meus alunos ficavam encantados a seguir. Há, aliás, dois sites que foram feitos pela Isabel Coimbra, em que esses happenings se percebem, enfim, tem alguns momentos, alguns flagrantes, e, portanto, a música, a dança, a vibração, o ritmo da paisagem era de alguma forma transmitido por aquele esvoaçar de um lenço vermelho que vocês certamente vão descobrir se forem à net e pesquisarem por ela, e vale a pena. Portanto, muito obrigada, Abel, por teres vindo até cá. Mais alguém? Eu tenho aqui de doutorandos do Senegal que estão apaixonados pela apresentação, pelo anúncio desta sessão. Não sei se algum quer intervir e fazer perguntas, mas é uma ocasião ótima. Pois é. Estão Sim, boa intimidados. noite, professora. Então diga. Mamadou, era só para Mamadou. agradecer. Mamadou, Senegal. Muito Eu obrigada. gostei muito das apresentações, portanto foi muito bem apresentada e bem claro também. E eu aprendi muitas coisas que eu não tinha, histórias, lendas, coisas assim. E pronto, agora estou a ver de outro olhar as lendas e também agora eu também vou começar a pensar nisso, porque elas abriram, já disse como se diz ainda, abriram aqui uma brecha para também futuros autores de lendas, porque eu também estou a gostar mesmo esta via e a apresentar foi muito bem feita. Eu era só para agradecer os palestrantes e dizer muito obrigado pela generosidade.
Obrigado, Muito professor. obrigada, Mamadou. Muito obrigada. Divulgue lá na universidade estas intervenções e que a Beatriz qualquer dia vá até lá Oh, sim, apresentar claro o que seu sim. futuro, os seus futuros livros, não Obrigado. apenas estes. Sim. Obrigada, Mamadou. Obrigado. Mais, não sei, eu passo a palavra à Digna. Não sei se há mais alguém. Sei que o Demba está a elogiar as apresentações e gostou muito das orações de sapiência. Bem, Boa então noite. faça favor. Boa noite, professora. Demba, força! Bem-vindo! Sim. Queria só dizer, bom, estão todas de parabéns. Eu entrei com um atraso de 30 minutos, mas eu gostava a seguir e acompanhar as apresentações e foram todas muito interessantes. Também aprendi, tomei muitas notas também. E queria só dizer aquelas palavras para cumprimentar e agradecer pelas aquelas brilhantes apresentações. Muito obrigado. Muito obrigada, Demba, muito obrigada. São testemunhos que calam fundo no coração das nossas oradoras. Se não há mais ninguém, eu passo a palavra à nossa anfitriã, a professora Digna Tovar, que aqui acolhe a cultura e a literatura portuguesas, incansável. Fred Aponte. Está a querer falar? Boa noite, não. É um grande prazer estar cá, mas estou um bocado tarde. Estava a trabalhar e bom. Então, Mas é um mas prazer. vai haver uma gravação. Se por acaso aqueles que chegaram tarde quiserem apanhar as partes que perderam, pois a professora Digna Tovar depois divulgará os links das gravações. Da sessão, com certeza absoluta, porque é um material valiosíssimo que ninguém pode perder. É um espetáculo. O que nós vivemos hoje, o que nós aprendemos hoje, né? Nós participamos desta sessão maravilhosa e, sem dúvida, temos de agradecer a doutora Luísa, a Cátia e também a menina, a princesa Beatriz, né? As três realmente, é que dá a impressão de que elas tiveram uma reunião e articularam os seus discursos, porque falaram de uma maneira tão... Uma complementou a outra, foi espetacular, eu adorei, eu estava a delirar, a ouvir e a delirar, realmente. A doutora Luísa disse que as lendas e os contos tradicionais ainda hoje são vistos como gêneros menores e é uma pena, mas é verdade. São vistos como textos infantis, folclore, e é uma pena, mas, por exemplo, eu sou de uma região onde havia imensas lendas e nós, na escola, aprendíamos e agora as crianças atualmente não sabem nada disso. Ou seja, está a perder-se o nosso imaginário por aquela ideia de que, não, isso é folclore, esqueçam, não é? São textos que são só lendas. Ninguém deve, ou ligam muitas pessoas, muito poucas pessoas e não se transmite. E faz parte mesmo do nosso imaginário. E depois, a Cátia falou duas coisas de que eu gostava de saber ou de ler, Cátia, A Cozinha Encantada dos Contos de Fadas. Eu gostava mesmo de fazer uma leitura desse livro, porque só o título é um espetáculo. O título é maravilhoso, A Cozinha Encantada dos Contos de Fada, e falas do papel da comida no desenvolvimento dessas histórias, né? E uma outra coisa interessante, o papel da mulher na manutenção das narrativas,
destas narrativas e, finalmente, a nossa princesa Beatriz encerrou, né, o tema a falar dela curar a ferida do feminino e a mulher ter um outro papel, deixar de ser essa, não só a mulher, a sociedade, ela falou, foi ainda mais longe, da sociedade deixar de estar à espera das coisas acontecer. E eu não consegui ou não pude evitar pensar na nossa realidade atual, que estamos à espera e à espera e à espera permanente de alguma coisa acontecer. E pergunto-me, temos de acordar, temos de despertar mesmo, nós precisamos de despertar. Beatriz, essa realmente é uma reflexão muito profunda, esse questionamento que fazes, para mim foi revelador pela tua idade. Acho que essa é a mulher, ou essas são as mulheres que estamos a formar. E aqui acho que foi, não me lembro como que se chama a professora brasileira, que disse que tem 5 filhas e que também é o nosso papel, não é? Fazer esse questionamento e, de alguma maneira, refletir com as nossas filhas sobre esta sociedade que estamos a construir. Eu estou feliz, estou muito contente, estou muito grata, realmente, e claro que sim, vamos divulgar os links. Obrigadíssima, as 3. Estão de parabéns. E bem-ajam. Anabela, mais algum comentário? Obrigadíssima. E a próxima é, Digna? Nosso próximo encontro é no dia 2 de dezembro. Exatamente. Gil Vicente e a Utopia Comunitária do Natal. O orador já confirmou. Lembro-vos, já agora vou aqui ao chat, lembro-vos que o nosso programa está em muitos sítios, em vários sítios. Este é um deles. Tem lá os links, o link é sempre o mesmo, os códigos são sempre os mesmos, link e códigos são sempre os mesmos, para facilitar, e vão seguindo. Quando há alguma alteração, pois naturalmente anunciamos ali e noutros sítios, mas a Digna tem também, criou também uma página no YouTube, no Instagram, no Facebook, portanto, também divulgamos. Exatamente. Esteja à vontade para dizer quais são ou, enfim, remeter simplesmente para os nomes e eles procuram na net. É sempre Centro de Língua Portuguesa Camões, não é? CLP Caracas, CLP Caracas, no nosso Instagram, okay. @CLP Caracas. E depois o Departamento de Português, UCV, também é Instagram. O nosso Facebook é Centro de Língua Portuguesa Caracas. Estamos ao vosso dispor e estamos sempre a divulgar as nossas iniciativas e também da universidade, da nossa universidade, não só as nossas. Nós trabalhamos com a unidade de extensão da Escola de Idiomas e da Faculdade de Humanidades da Universidade Central da Venezuela. E pronto, então, muito boa noite. O meu abraço. E a última palavra é da anfitriã. Encontramos-nos então no próximo dia 2 de dezembro para termos mais uma festa. Essa vai ser uma festa de Natal. Até então. Muito obrigada. Eu passo pelo correio os links para vocês todos. E obrigadíssima pela vossa presença. Boa noite. Boa noite. Adeus. Até à próxima. Obrigada. Boa noite. E obrigada às oradoras. Foram fantásticas. Tchau, pessoal. Obrigada. Boa noite. Até dia 2 de dezembro.